Ei, eu venho aqui falar para você sobre sua verdadeira identidade, que é a identidade celestial. Eu venho falar para você sobre quem você é e para onde você vai. E quero antes lhe fazer alguns questionamentos para que você responda para si mesmo. Você escolheu o país em que nasceu? Você escolheu seus pais? Você escolheu a cidade em que nasceu? Você escolheu ser homem ou ser mulher? Ele decidiu em que país e em que cidade nasceríamos. Foi ele que escolheu os nossos pais, a nossa família. Foi ele que escolheu o nosso sexo, se seríamos homem ou mulher. Ou seja, somos dele. Projeto das mãos dele. Viemos dele. Ele é a nossa essência. Porém, ele te deu livre-arbítrio, mas somos de Deus. Viemos dele. A decisão é dele. A vida não é nossa. A vida é dele. Agora, o nosso destino final depende de nossas escolhas. Ele nos deu a liberdade de escolher. Mas essas escolhas, elas devem ser analisadas a cada momento com o exame de consciência diário. Ele vem nos dando consciência. A consciência é um dom de Deus, é lembrança que vem de Deus, é a voz de Deus em nós. Quando estamos no erro, a consciência nos cobra. É a voz do Espírito Santo de Deus que fica ali, martelando, para que corrijamos o nosso caminho, para voltarmos de fato para a presença dele. Se não tomarmos consciência de nossa verdadeira identidade, falo da celestial e não das coisas deste mundo, e sim do reino celestial, o reino de Deus. Até quando você vai ficar dormindo espiritualmente? Até quando você vai aceitar viver somente as coisas deste mundo? Até quando vai ceder somente às vontades suas, às vontades deste mundo? Até quando você vai ceder às suas vontades? Ei, não estamos aqui para viver a nossa vontade. Estamos aqui para viver a vontade daquele que nos deu a vida, daquele que nos criou. Até quando você vai aceitar as migalhas deste mundo, achando que está vivendo a sua vida? Tome consciência que a vida não é sua. O livre-arbítrio, sim, esse é seu, apenas isso. Ou seja, a escolha é sua. Mas a vida é do Pai. A vida é do Criador. Ou seja, a escolha é sua, são suas as ações, seu comportamento aqui na terra que vão estar diante do Senhor, diante de Deus. Se você obedecer às leis do Senhor e seguir o que Ele pede, que é uma vida em santidade, uma vida reta, uma vida de renúncias, uma vida longe do pecado, longe do que não agrada a Deus. Temos que estar o tempo todo policiando os nossos passos e pensamentos. Temos que ter o arrependimento dentro do nosso coração. Quando ferimos a Deus com as nossas ações e comportamentos. Por isso, a vida vem do Pai.
e se comportarmos conforme Ele nos ordenou, voltaremos para Ele. Ei, é tempo de tomar consciência de sua verdadeira identidade. Vejo muitos falando que muitos são os caminhos que levam a Deus. E isso são mentiras que este mundo coloca para confundir. Mas eu venho aqui falar para o povo de Deus que Jesus Cristo é o caminho. Sim, Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Somente há um caminho que leva ao reino de Deus, e esse caminho chama Jesus Cristo. Eu peço que abra os seus ouvidos, sua mente para essa reflexão, pois você precisa imediatamente tomar consciência da sua real identidade, que não vem deste mundo. Você deve imediatamente tomar essa consciência, pois o tempo se esgota e a volta do Eterno está próxima. A volta de Jesus está próxima. Ele está à porta. O nosso Rei Jesus está à porta. Ele está voltando, portanto, desperte do sono que aprisiona você, de quem você é, de sua verdadeira identidade. Você pertence a Deus. Quando Deus te criou, Ele te fez a imagem e semelhança dele. Tu és a imagem e semelhança do Pai, a obra mais perfeita, a imagem e semelhança. Você tem noção da grandeza do que é ser imagem e semelhança de Deus, do Criador? É muita perfeição. Reflita, tu não és desse mundo. Tua identidade não vem deste mundo. Houve uma época em que fomos distanciados do verdadeiro amor, da nossa essência, em que fomos distanciados do Pai, do nosso Criador. Houve um tempo em que o pecado dominou este mundo, o pecado original. E as pessoas ficaram no meio da maldição e as coisas ficaram escuras, muito escuras. Mas Deus é maravilhoso e o tempo todo Ele é bom. Ele criou um plano de salvação para você, para mim, para que não fiques na escuridão deste mundo e nem sedado ou anestesiado espiritualmente pelas forças malignas que há neste mundo. Então, Ele enviou o seu único Filho como sacrifício para que o sangue do Filho unigênito do Senhor fosse derramado por você. Você tem noção disso? Deus envia o Filho para morrer por você, para lhe dar a vida, por amor a você, por amor à obra que Ele criou, por amor, para que voltássemos o nosso laço, a nossa ligação, a nossa verdadeira identidade. Javé, Jeová, nosso Senhor, deu autoridade para o Filho unigênito, que é o Deus Filho, para que ninguém, absolutamente ninguém, chegue ao reino dele, senão pelo Filho. E esta é a condição. Ninguém, absolutamente ninguém, chega ao Pai, senão pelo Filho. Ninguém chega ao Criador, senão por Jesus. Ele é o caminho. Foi derramado o sangue puro do próprio Filho de Deus, o Deus vivo. Foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Foi derramado o sangue do justo e sem pecado, por amor a você. E enquanto você não tomar consciência disso, você continuará sedado pelas forças malignas que há neste mundo. Enquanto você não tomar consciência, essa consciência celestial de que Jesus, que o Filho do Deus Pai, Ele veio para dar a vida exclusivamente por você,
você continua adormecido. Então eu venho lhe dizer para que acorde, desperte. Jesus Cristo, Filho do Deus Pai, é o Rei da Glória dos céus e Ele está voltando. E isso não é historinha, isso não é uma historinha, isso não é um conto de fadas, não é um conto, isso é a realidade. Você foi criado pelas mãos de Deus e Jesus é Deus e faz parte da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é Rei e Ele morreu por você, para que você receba a vida. Jesus Cristo e Yeshua é o Rei. E o Rei morreu por você. E tudo Ele pode. Ele ressuscitou, porque Ele é Deus, puro e totalmente santo. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não se sacrificou em vão. Ele veio aqui como um cordeiro para o matadouro e acha que isso tudo seria em vão. Uma obra tão grandiosa como essa, uma atitude tão nobre quanto essa, seria em vão? As profecias se cumpriram quando disse que ele viria. E tudo está se cumprindo perfeitamente como está escrito no livro sagrado. Tudo está se cumprindo como deve ser. Vivemos uma profecia verdadeira. Tudo, absolutamente tudo está se concretizando conforme as sagradas escrituras. Ele voltará, mas agora ele virá como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como o rei que ele é, como ele sempre foi. Embora ele tenha vindo como um cordeiro direto para o matadouro, agora ele voltará com todo o poder, glória que ele sempre teve. E ele vai vir com toda a autoridade. O rei está voltando com toda majestade e honra. E esse Deus te chama de filho e filha. Mas o Senhor diz que você não tem dado ouvido a essas palavras dele. Que você não tem entendido sobre quem você é. E ainda não tomou consciência de sua verdadeira identidade, que vem dos céus e não daqui. Ele quer te chamar de filho e de filha, e você se recusa a crer nessas palavras. Você continua sedado pelas forças malignas que há aqui na terra. Então ele questiona se você realmente sabe de onde você veio e para onde você vai. E ele te fala que ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Ele diz que ele é o caminho e que ele ama tanto você, ele te ama tanto, e ele veio revelando isso a você. Ele diz que te ama tanto ao ponto de ter se sacrificado por você, por amor a você. E ele se sacrifica todos os dias pela sua vida, pois ele luta pela sua vida diariamente e simplesmente muitos não têm dado ouvido a estas palavras. E o pior, não se reconhece. E ele faz a referência como um filho perdido. Sim, como um filho perdido, no sentido de não saber quem tu és e para onde tu vais. E não está dando importância para isso. Aí ele diz: toma consciência de sua identidade celestial. O sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus,
O nosso rei não foi por acaso. Não foi em vão. Foi para lhe dar a oportunidade de ter a comunhão com o Pai. O sacrifício do nosso rei Yeshua foi para te salvar da morte, das trevas, do inferno. E a única forma de você receber essas promessas como herdeiro real é reconhecendo tudo isso e tomando consciência de sua verdadeira identidade, tomando consciência de verdade desses fatos e crer em Jesus Cristo como seu único Salvador, que Ele morreu para lhe salvar e ressuscitou e está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e voltará para vir buscar a igreja dele. Ele não nos deixou desamparado neste mundo. Ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui conosco na terra. O Espírito Santo de Deus é Deus. Eles são 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito, unidos no amor de uma missão, de um propósito. Quando o nosso rei subiu, ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo de Deus vem para nos consolar, para nos confortar, para nos dar consciência espiritual de nossa identidade, de nossa real identidade. Ele vem para nos mostrar o valor do arrependimento, para nos mostrar o verdadeiro caminho, para nos ensinar a caminhar em santidade e para nos levar ao Filho, e o Filho nos leva ao Pai. E ali darmos glória à Trindade Santa. É tirado um véu que adormecia. Se você crê nessas palavras, é arrancado um véu de você. Um véu que te sedava para a verdade. Se você crê nessas palavras, para que você consiga ver de onde você veio e para onde vais. Depois desse véu arrancado, você descobre que é herdeiro das promessas do Rei, do próprio Rei, do Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor do exército de anjos, e começa a ver o seu valor, que é incalculável. És tão valoroso e valorosa para Deus. Mesmo sendo tão pequena e pequena, ainda assim és tão precioso e preciosa aos olhos do nosso Senhor. Tu és obra das mãos de Deus. És uma obra perfeita, por isso és tão precioso e preciosa. Ele te ama de uma forma única e inexplicável, pois foi Ele que te deu o sopro de vida e te formou. Porém, se não crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, você é deserdado das promessas de Deus e terá seu nome retirado do livro da vida. Você não poderá entrar no reino de Deus e nem desfrutar das maravilhas que há lá, e nem da presença de Deus. Deus te chama de filho e de filha, e isso faz de você um herdeiro das promessas dele. Jesus Cristo é o Rei, e isso faz de você um verdadeiro herdeiro celestial das promessas de Deus. Ele não quer filhos que são herdeiros de suas promessas agindo como mundano, tendo comportamentos fúteis, vazios, rasos. Tenham comportamentos de realeza. Tenham consciência de onde veio. Você veio das mãos da maior realeza que há. Você faz parte disso, desse plano sagrado. Como Ele poderá
te dá uma coroa linda de herdeiros, de princesas, príncipes do Senhor. Se você não for firme neste mundo, como nosso rei foi, quando ele veio aqui na terra, repare o comportamento de realeza dele. Mesmo sendo dono de tudo, a simplicidade, a coragem, a honestidade, a honra, o comportamento de nobreza. E é isso que ele quer de nós, que tenhamos comportamentos nobres. Respeitem as leis do Senhor e as coloquem em práticas, coloquem em teus corações, coloquem em prática. O mundo lhe oferece uma ilusão, que nada mais é de que lavagem de porcos. Até quando comerás de lavagem de porcos? Enquanto o Pai quer que herdes a coroa, a promessa dele, do reino celestial. Lembre-se da história do nosso rei, que veio, mesmo sendo dono de tudo, mesmo sendo rei, ele decidiu vir na simplicidade. Sua nobreza é majestosa e admirável. Ele veio, se humilhou, sofreu perseguições, traições, levantaram falso contra ele. E mesmo assim, ele se manteve firme, cumprindo fielmente a missão extraordinária, mesmo sentindo dor, aflição. Ele permaneceu firme até cumprir a profecia pelo qual ele veio. Sempre nobre, atitude de rei. Agora é a nossa parte de herdeiros da promessa. Acordem do sono. O nosso rei está voltando. E não há mais tempo a perder. É tempo de se arrepender. É tempo de reconciliar com Deus. É tempo de santificar. É tempo de preparar o teu coração para a chegada do rei. Para não ser pego de surpresa e nem despreparado. E ficar de fora da maior festa que há de vir, que é a festa dos eleitos do Senhor, da igreja do Senhor. Por isso, sua identidade não pertence a esse mundo, e sim, ela é celestial. Ela vem de Deus, ela vem da realeza. Fique firme no posto que Deus te colocou e seja fiel. Não se corrompa com as coisas deste mundo. Aguenta firme como guerreira e como guerreiro do Senhor. Pois logo tudo isso vai passar e chegará então o nosso rei para buscar a igreja dele, para então herdarmos as suas promessas e irmos para o reino dos céus, o reino de Deus. Aguente firme no posto que Deus te colocou. O Senhor nos diz: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo e você também vencerá. Seja fiel. Ele honrará a tua fé.